O objetivo aqui é nada mais, nada menos que: será que eu estou numa seita, num segmento religioso falso e não estou percebendo? Será que esta minha igreja, ela é considerada uma seita cristã? Porque o cristianismo é a religião. Os grupos que saem de dentro dessa estrutura cristã ortodoxa, conservadora, bíblica e apostólica, ela é considerada uma seita. Seita é uma organização que prega heresias. E o que são heresias? Heresias são distorções de texto bíblico em forma de doutrina. E o que é a doutrina? A doutrina é o ensinamento legítimo da Bíblia. Eu não posso dizer que a Bíblia ensina algo se eu não analisá-la por inteiro sobre esse assunto. Eu não posso dizer assim: anjo tem asa, se eu não analisar todos os textos onde aparece o anjo e onde se afirma como é o anjo. Eu não posso dizer que o inferno existe se a Bíblia não deixa isso aí muito claro, se o inferno existe. Eu tenho que afirmar a partir de todos os textos onde essa palavra inferno aparece. Doutrina é um resumo de tudo que a Bíblia fala sobre um assunto. Resumindo, doutrina é ensinamento. Se eu estou adulterando uma doutrina, distorcendo uma doutrina, acrescentando ou reduzindo uma doutrina, eu estou pregando uma heresia. Se eu for orientado sobre essa heresia e eu não me retratar, eu sou considerado um herege. E se eu pego seguidores para me seguir e ainda defendo essa ou essas heresias, eu estou montando uma seita. Está claro aqui o que eu estou dizendo? Eu estou montando uma seita. E aí o pessoal diz: aquela igreja é uma seita, aquele fulano lá é um falso mestre, um falso pastor, um falso profeta. Então, primeiro, nós temos que fazer essa definição. As seitas falsas, além de mutilarem a Bíblia, rejeitam o cristianismo histórico ortodoxo. Suas crenças são oriundas das supostas revelações de fundadores e líderes. Elas não adotam as confissões e credos que os antigos cristãos sempre defenderam. Qual é a base para medir uma heresia e uma seita? O credo apostólico. Eu vou para os apóstolos, analiso os seus ensinamentos. Os seus ensinamentos são baseados nos ensinamentos dos profetas do Antigo Testamento. Então é baseado no fundamento dos profetas e apóstolos que está embasado a doutrina cristã conservadora, ortodoxa, bíblica. Então, o que são credos? Credos vem da palavra latim que quer dizer creio. Então, quando você começa a dizer o credo, ensinado por sua avó, bisavó, talvez sua mãe, que ensinava você a fazer uma reza chamada credo. Minha mãe diz até hoje que antigamente ensinava o credo ao contrário, que é para poder prejudicar alguém. Rezar nas costas de uma pessoa, o credo ao contrário. Aí eu fiquei imaginando minha mãe usando as palavras ao contrário e eu me confundi todo. Como é um credo ao contrário, né? Porque o conteúdo do credo, irmãos, foi formulado pelos apóstolos e alguns concílios da igreja apostólica antiga, a igreja do século 2, 3, 4, 5, eles organizavam reuniões chamadas concílios para poder debater assuntos polêmicos e heresias que estavam perturbando a paz e a harmonia da igreja. Os bispos, presbíteros e pastores se reuniam para debater sobre aquele assunto. E muitos mexiam com a questão da Trindade,
da divindade de Cristo, divindade do Espírito Santo, as duas naturezas de Cristo, quais são os livros que realmente fazem parte da coleção inspirada por Deus na Bíblia, quais livros também não devem fazer parte, sobre a questão da mariolatria, se Maria realmente é advogada, é mãe de Deus ou não. Tudo isso era discutido em concílio. Até que do século XVI em diante, a Igreja Imperial vai se tornar Igreja Católica Apostólica Romana, e por se tornar romana são sujeitos a alguns caprichos, e de 500 a 1500 a igreja começa a se afundar em heresias e distorções. Aí os irmãos que vão falar sobre o catolicismo vão se identificar bem no que eu estou dizendo. Existe a confissão de fé dos judeus, existe a confissão de fé católica, existe a confissão de fé de várias denominações, e é baseado nessa confissão de fé que você vai saber se essa denominação ou esse grupo religioso é realmente uma seita ou não. Qual é a base? Letra B na página 2 aí, que fala do credo apostólico, tem aí o conteúdo do credo apostólico na página 2, lá embaixo, diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem crê também? Amém? Crê também? Então até agora estamos aqui tranquilos em relação a isso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Quem crê também? Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nosso Senhor. Até aí tudo bem, né? Vamos ver se tem heresia agora. Que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Correto? Correto. Até aí tudo bem. A Bíblia confirma isso. Que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Amém? No governo de Pôncio Pilatos, Jesus estava sendo condenado e foi crucificado. Até aí tudo bem? Tá tranquilo demais. Morto e sepultado. Jesus morreu? Foi sepultado? A Bíblia diz isso? Até aí tudo bem. Ressuscitou o terceiro dia. Confirmado? Confirmado? Aí subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Até aí tudo bem? Então isso aqui tem que ser ensinado, conservado e preservado. Mas acredite, muitos não estão pregando mais isso. Vamos adiantar. Continuando, página 3, não é? Eu já disse que creio no Deus Pai. Eu já disse que creio no Deus Filho. Só que eu mencionei aí pontos relevantes sobre esse Pai e sobre esse Filho. Aí agora, creio no Espírito Santo. Vocês creem também no Espírito Santo? Na Santa Igreja Católica, crê também? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não? Só tem um sim ali. Sim. E mais? Sim ou não? Vocês estão percebendo que esse credo aqui é um credo antigo? E o nome Igreja Católica aqui, ele não faz diferença entre ser protestante e entre ser católico, porque não havia divisão entre católico e protestante. Igreja Católica significa a Igreja de Cristo em qualquer parte do mundo, e essa palavra católico significa universal. Então, quando diz creio na Santa Igreja Católica, significa eu creio na união de todos os crentes. Aonde tiver um crente, onde tiver um salvo, ali há uma igreja. Isso é o que faz parte. Agora, se for Igreja Católica Apostólica Romana, aí é o catolicismo que vocês não querem confessar. Dá para entender? Foi isso que você estava pensando? Até entrar isso no juízo de todo mundo não é? Foi isso que você estava pensando? Então assim, quem teve aula sobre história da igreja sabe o que é isso. Continuando, creio na Santa Igreja quer dizer que a igreja não tem que ser só a que você congrega. As outras igrejas também são irmãs em Cristo, faz parte dessa igreja, essa comunhão católica, essa comunhão universal, essa comunhão global. Dúvidas? Não? Seguindo. Creio na remissão dos pecados. Crê que os pecados são perdoados? Sim ou não? Sim. Na ressurreição dos mortos. Crê que os mortos vão ressuscitar? Amém?
A Igreja Católica, por sua vez, acrescenta a Ave Maria ao credo original. Então, creio na ressurreição da carne, aí tem na vida eterna e amém. Mas só que depois disso existe ainda Ave Maria cheia de graça e o resto vai no credo apostólico, porque eles orientam memorizar isso em forma de reza. E aí nós vamos identificar um comprometimento com alguma dessas confissões que nós acabamos de fazer. Então, dentro de cada tópico desse tem subtópico para a gente estudar, sobre a ressurreição, sobre a assunção de Jesus, sobre a volta de Cristo. Então tem igrejas aqui próximo de nós que dizem que Jesus não vai voltar mais. Diz até assim, que Jesus volta para quem aceita Ele. Então até que ponto isso é bíblico? Não é? Tem grupos chamados de igreja que dizem que Jesus voltou no século XIX, Jesus já veio e poucos viram. Então assim, existe tantas profecias, revelações tiradas de um monte de gente dizendo: eu recebi uma grande missão, uma grande revelação e agora eu vou começar uma igreja nova. Quantos não começam assim? Quais são os aspectos comuns em uma seita? Uma boa pergunta, né? Quando eu identifico essa questão doutrinária, eu vou agora para identificar mais algumas coisas. Quais são essas coisas? Nós temos aí na página 3, 2.1, aspectos comuns nas seitas. Letra A, as seitas subestimam o valor do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, diminui o valor de Jesus, ou coloca numa posição secundária, tirando a divindade ou os atributos de Cristo, atacando a sua divindade, a sua humanidade, ou não colocando ele como superior a outros profetas, coloca ele igual a qualquer outro profeta. No final a gente pode discutir detalhes sobre isso. Letra B, creem apenas em determinadas partes da Bíblia e admitem como inspirados escritos de seus fundadores ou de pessoas que repartem com eles boa parte daqueles que creem. Então às vezes são revistas, são livros, apostilas que tem que ser seguido à risca, como a Bíblia também tem que ser seguido. Eles usam esses livros para dizer que são os livros que interpretam corretamente a Bíblia e você é obrigado a seguir isso. Vocês sabem que tem grupos que pensam assim. Letra C, dizem ser os únicos certos. Isso aqui é chamado de exclusivismo. Uma característica fundamental de uma seita é dizer: aqui estão os certos e todos os outros estão errados. Isso aqui é muito forte. D, ensinam de falsa interpretações da Escritura, versículo isolado, texto isolado, sabe? Não consegue fazer uma leitura completa da Bíblia, pega um texto isolado, cria uma doutrina a partir dessa interpretação distorcida. E o que é interpretação correta? É você analisar o texto dentro do seu contexto, pensando exatamente como o autor que escreveu estava pensando na hora que escreveu. O que é que João estava pensando quando escreveu isso? O que é que Moisés estava pensando quando escreveu isso? Para poder você alcançar, tem que voltar à época histórica, cultural e analisar o texto como um todo e não como uma parte isolada. Seguindo, isso é chamado de hermenêutica, né? Letra E, ensinam o homem a desenvolver sua própria salvação, muitas vezes sobre um conceito totalmente naturalista ou legalista. Se você fizer assim, você vai conquistar sua salvação ou ganhar sua salvação se você obedecer a isso que nós estamos mandando. Mas a salvação do crente baseada na Bíblia é pela obediência de Cristo. Não é o que você faz que lhe salva, é o que Cristo fez que lhe salva. E é por fé em Cristo e gratuitamente, movido pela graça salvadora de Cristo, que você se apega a Ele, é transformado, santificado e vive uma vida de obediência em forma de gratidão, e não porque você vai ser salvo por suas obras. A salvação cristã e legítima é a obra de Cristo salvando aqueles que creem, e não as obras dos crentes que salvam a si mesmo. Letra F, costumam buscar
suas presas em outras religiões, conseguindo desencaminhar para o seu meio, inclusive muitos bons cristãos. Você conhece um amigo seu, uma amiga sua, congregava com você, de repente hoje está congregando em um lugar que não é tão conveniente para um cristão ir, porque não conseguiu identificar lá como uma seita? Eu conheço muitos, e cheguei até a orientar, cheguei até a conversar, cheguei até a sugerir cuidado com isso e com aquilo. Alguns disseram: eu prefiro ficar, lá eu me sinto bem, lá eu sou bem recebido, lá não tem falsidade, lá não tem duas caras, lá ninguém dá as costas, lá todo mundo é amigo. Então existem razões sociais para estar lá. Geralmente as seitas são pescadores de aquário, são cheias de gente de outras igrejas, de outras denominações. Outras características que a gente pode identificar, além dessas 6 que eu mencionei, eu tenho aqui mais 5. Por exemplo, frequentemente isolacionistas. Por exemplo, os membros daqui não podem visitar ou frequentar os membros dali, para não se contaminar. Aí uma outra coisa, frequentemente eles são apocalípticos, um enfoque muito grande no futuro, em coisas ligadas ao livro do Apocalipse, ao fim do mundo, aos sinais, sabe? Dá muita ênfase a revelações apocalípticas. Começam com isso. Terceiro, fornecem uma nova filosofia e novos ensinos, uma revelação especial que foi dada ao seu grande líder, o grande profeta dos últimos dias. E comparam até com Moisés, comparam com Jesus, comparam com João Batista, comparam com outros e outros profetas do Antigo, o Apóstolo do Novo Testamento. Fazem doutrina, ponto 4. Fazem doutrina para evangelismo e reforço das convicções de culto e seus padrões. Então aqui nós acreditamos nisso e necessariamente não tem base bíblica para acreditar. Eles não têm interesse em fundamentar na Bíblia, e se colocam algum fundamento é distorcido. Tomem cuidado. 5, privação. Quebrando a rotina do sono normal, privação de comida, combinados com doutrina repetida condicionalmente para converter o candidato a membro. Sabe aquele camarada que é obrigado a cumprir uma tabela para se sentir mais santo do que os outros? Você não pode usar isso, não pode ir a tal lugar, em tal dia na semana você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então eles consagram roupas, comidas, consagram dias, festas e algumas cerimônias, e você legalisticamente tem que cumprir isso para poder você ser membro de lá. É opressor, é um fanatismo, que quer dizer uma fé cega, que não raciocina, que não mede naquilo que está crendo. Isso é uma questão que eu ponho aqui para vocês. Agora surge a pergunta: por que alguém seguiria uma seita, sabendo que lá corre o risco de estar sendo ensinado errado? Alguém pode dizer assim, ó: não, eu sei que lá não ensina tudo direitinho não, mas eu gosto de lá, é só eu não acreditar desse jeito. Você já ouviu alguém dizer que é católico, que não acredita em Maria nem em imagens? Já ouviu falar? Mas isso traz salvação para eles, o fato de escolher 2 doutrinas que eles não querem? E o purgatório? E a salvação pelas obras? E ainda a falta de convicção sobre quem é Jesus e o que é a salvação de fato? Ainda não está claro. Então as pessoas precisam de uma orientação mais clara sobre Cristo, a salvação e a Bíblia, para poder não fazer o seu credo ilusório e confusório. Aí nós temos alguns pontos a considerar porque as pessoas resolvem seguir uma seita. Primeiro, a seita, a organização, ela satisfaz várias necessidades psicológicas, emocionais e intelectuais. Tem gente que gosta muito de estudar, aí tem vários estudos lá. Tem gente que gosta muito do abraço, da comunhão,
da interação, e eles trabalham muito bem com a recepção e o envolvimento do novo integrante, do novo fiel. E aí você vai encontrar as questões psicológicas. Existe aquela psicologia de multidão, de conseguir realmente arrancar da mente da pessoa o que ela quer ouvir e dizer exatamente o que ela quer ouvir para impressionar e atrair. Eu fui para uma igreja que lá revelou tudo da minha vida. É lá que eu quero ficar. Olha que coisa linda e coisa maravilhosa. Olha, eu conheço um camarada ali que ele cita a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tudo que ele fala é versículo da Bíblia. Mas qual é a explicação que ele está dando desses versículos que está citando? Esse é o ponto fundamental. Letra B. A seita, ela dá a seus membros a aprovação, a aceitação, propósito e uma sensação de pertencer a algum grupo. E nós sentimos essa necessidade social de conviver e ser bem aceito. Vou dar um exemplo aqui, um homossexual. Em algumas igrejas evangélicas eles não vão sentir bem. Aí se aparece uma igreja considerada inclusiva, que aceita qualquer tipo de família e qualquer tipo de gênero, que são mais ou menos esses os termos que são utilizados, essa pessoa vai se sentir bem lá. Mas a forma como vão interpretar a Bíblia vai ser caprichosamente ligada a essa pessoa se sentir bem em ser assim. É por aí. Letra C. A seita pode ser atraente por algumas razões. Ela pode ser rigidez, ela pode ter rigidez moral e demonstração de pureza. Tem gente que diz, a única igreja pura é essa. Essa aqui prega a verdade, essa aqui ela consegue mostrar o caminho da santidade. Segunda, segurança financeira. Tem gente aqui que gosta da coisa, amém? Tem igreja que diz, olha, vem aqui em tal dia na semana que aqui é garantido. É pá de lá e pá de cá. Entendeu aqui o mistério, irmão? Deu aqui, Deus dá lá. Quanto mais aqui, mais Deus vai dar lá, e assim vai. Terceiro, promessa de exaltação, de redenção, uma consciência mais elevada que você vai ter, um conjunto de várias recompensas. Aqui você vai prosperar. A mão de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. Venha para cá porque Ele está aqui. E nós cremos num Deus onipresente, que Ele está aqui, ali e acolá. Como as pessoas elas são mantidas nas seitas? Uma outra pergunta interessante. São criados alguns pontos aí. Dependência, isolamento, reconstrução cognitiva, que é uma lavagem cerebral, uma substituição, uma obrigação, uma culpabilidade e algumas ameaças. Esses pontos aí nós podemos explicar aqui ponto a ponto. Primeiro, criar a questão de dependência. As pessoas querem frequentar lá, ficar sempre por lá e sentem uma carência muito grande. Sofrem muito quando não vão. Eles criam uma dependência do local, da convivência. Não se sente bem quando falta. Segundo, isolamento. O contato com pessoas de fora do grupo é reduzido. E às vezes até sobre ameaça, que é o último ponto. Lavagem cerebral, que a gente chama aqui de reconstrução cognitiva. Todas as suas ideias são manipuladas. Você tem que pensar igualmente a eles sabem como implantar essa ideologia na cabeça. Substituição. As seitas, por exemplo, os seus líderes ocupam frequentemente um lugar de pai, esse sentimento paterno, materno. Ele é um pastor pai, é uma professora mãe, sabe? Sempre tem aquele vínculo a mais, aquele sentimento carente que tem nos corações, que você diz, ele é como um pai para mim, ela é como uma mãe para mim, e cria esse vínculo. Obrigação. O membro fica endividado emocionalmente com o grupo, às vezes até financeiramente. Se você é daqui e você não dá, você não é digno de estar aqui. É uma questão opressora até, e joga um monte de demônios até na sua vida se você não
cumprir com o que eles querem. Culpabilidade é um outro ponto aqui, no caso o sexto ponto, culpabilidade, letra F. É dito que a pessoa que sair da seita está traindo o líder, está traindo a igreja e principalmente está traindo Deus. Você é um filho pródigo desgarrado. E tem alguns que nem falam mais com você, obrigatoriamente pelo grupo. Aqui nós não falamos com quem é desviado. Por último, tem a ameaça. Tem grupos que ameaçam quem se desvia. Alguns grupos, não são todos, mas alguns sofrem ameaças. Ameaças de catástrofe, de maldição, é ameaça até de morte, de ferimento. Existem essas coisas. Então, o que nós precisamos aprender dentro dessa nossa reflexão sobre as seitas é saber o que é uma seita, saber o que é uma heresia, saber como tudo isso é construído, como tudo isso acontece. E a última pergunta: como podemos tirar uma pessoa de uma seita? Porque é importante saber que a seita, ela existe, como ela se organiza, e é importante também saber exatamente como você pode convencer uma pessoa de que ali o lugar está errado e você precisa sair urgentemente. A melhor coisa é não tentar um confronto direto no primeiro encontro, o que pode assustar o membro e afastá-lo de você. Então não é chegar logo batendo, criando conflito. É aproximando e despertando a vontade de refletir sobre o assunto. B, se você é um cristão, então interceda em oração por essa pessoa. Então não entre em conflito primeiro. Segundo, ore, que é importante você estar orando sobre essa pessoa. Terceiro, para tirar uma pessoa de uma seita é necessário tempo, energia e às vezes até apoio. É a questão de tempo, dedicação e um reforço dependendo do assunto, que nem todo assunto você domina. Tem que ir atrás de alguém que conheça. Ensina a verdade, é o ponto, se tiver abertura. Às vezes fica com medo de dizer certas coisas, achando que a pessoa vai se ofender, mas se já tiver um laço de confiança, de que o estudo está realmente ajudando a esclarecer algumas coisas, então vamos agora para as verdades mais duras, que pode ficar para o final. Dele a verdade, a verdadeira substituição para o sistema de convicção aberrante que essa pessoa aprendeu. O Evangelho da graça de Cristo tem que ser apresentado para corrigir o que essa pessoa aprendeu de errado. Mostre as inconsistências da filosofia do grupo, quer dizer, tem que estudar o grupo onde eles estão para mostrar que ali estão ensinando errado. Você sabia que lá ensina isso? Você sabia que lá ensina isso? Você sabia que a Bíblia, muito pelo contrário, já ensina isso e isso? Então você crê na Bíblia? Quer seguir ela? Se você quer mesmo, então veja bem esse lugar onde você está. Estude, aceita e aprenda a sua história, buscando pistas e informações. Entendeu por que eu passei trabalho aqui? Para poder você estudar os pontos principais e tentar apresentar um trabalho. Tente afastá-lo fisicamente da seita por algum tempo para quebrar o laço de isolamento. Principalmente se for alguém da sua família, dá para fazer isso. Dê apoio emocional de que essa pessoa precisa e só teve lá, naquele grupo. Dá um apoio emocional. Alivie a ameaça de que se ele deixar o grupo, estará condenado ou em perigo, porque às vezes a pessoa não abandona por conta dessa lavagem cerebral e dessa ameaça, dessa opressão. Geralmente não ataque o líder do grupo, deixe isso para depois. Frequentemente o membro da seita tem lealdade e respeito para com o fundador líder. Então percebe que tem que ter uma estratégia de quais os assuntos que vão ter que falar para depois chegar ao ponto principal. Confronte outros membros da seita ao mesmo tempo, somente quando for inevitável. Então tem coisas que a pessoa está provocando que você fala, você vai ter que falar. Mas nem todas as provocações têm que ser alimentadas. Para finalizar esse ponto,
as considerações finais. Por que as seitas estão crescendo? Por que é que temos que estudar as falsas doutrinas? As seitas estão crescendo porque a igreja não está tão preparada e tão atuante como deveria. Aí aparece outro lá, oferecendo um estudo bíblico, oferecendo um caminho mais fácil, mais aconchegante. É o evangelho self-service ao gosto do freguês. Eu estou querendo Deus e estou querendo ensinamento, e se ali tem, eu acho que tem, estou sentindo que tem, então eu vou. Mas às vezes não está preparado para medir essas coisas. Nós devemos estudar as falsas doutrinas e estudar as seitas, primeiro, para a defesa própria, como tem na página 5. Se defender para não cair num laço e num convite constrangedor e opressor. Segundo, proteção do rebanho. As pessoas que estão mais próximas de você na sua igreja, que você tem acesso, ensino, discipula, evangeliza, você vai também ajudar a proteger este. Lembra que Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Então quem bebe heresia, passa heresia. Quem bebe a sã doutrina, passa a sã doutrina. E aqui tem a questão evangelística e missionária. Vamos estudar as falsas doutrinas, porque quando alguém disser eu sou de tal canto, você sabe a origem, os fundadores, você sabe as doutrinas e tem como refutar, corrigir, orientar a pessoa naquilo que eles acreditam. Ok? Tudo bem aí? Tem coisas que o diabo vai algemar, tem coisas que é o diabo que vai semear, como diz a parábola do joio. Enquanto estavam os trabalhadores dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. É no sono da igreja que a sociedade cai nas trevas e no falso ensinamento. Vamos acordar a igreja, vamos despertar irmãos e vamos estudar por parte e vamos estudar com consciência, respeitando nossos limites, nossas obrigações, mas levando em consideração a urgência que é dominar esse assunto e trabalhar sobre isso.